o cliente dá trabalho pra caramba, reclama, enche o saco, paga pouco, compra o meu produto mais barato, não é o que dá mais margem, mas é muitas vezes o que eu mais foco. O cara tem 5 anos, a empresa tá no mesmo tamanho e diz assim, eu vou te ensinar a crescer. Eu não acredito que exista fórmula mágica para crescer negócio. Para eu ter um negócio previsível, eu preciso ter controle de indicadores, sim ou não? Então, assim, ó, João e um ponto de interrogação, só isso. E se eu tivesse parado na primeira mensagem, turma? Eu perderia uma venda de quase 300 mil. Agora, como é que eu vou investir mais em um canal se eu nem sei qual é o resultado que ele gera? Muitas vezes as empresas perdem um contato do cliente, comprou uma camisa, nunca mais fala com o cliente, não, começou agora. O jogo começa quando ele tira o primeiro dinheiro. Então, não é suficiente. Augusto, não concordo. Essa é a regra do jogo, você concordando ou não? Se ser bom fosse suficiente, turma, teria muitas empresas que arrancavam na frente dos seus concorrentes, que muitas vezes, muitas empresas têm mais qualidade, produto melhor, melhor atendimento, melhor atenção, melhor qualidade, pós-venda melhor, mas é desconhecida. Então como é que eu faço para montar uma máquina de leads? Pessoas me conhecendo, vindo através, sei lá, de outros canais de vendas que não sejam só a indicação ou o ponto de venda, eu vou falar disso mais à frente. Depois que eu olho para a máquina de leads, o diretor de receita tem que olhar para esse ponto, ele também precisa olhar para a máquina de vendas. Augusto, máquina de leads traz o cliente até meu time comercial, até o meu recepcionista, até meu atendente, até mim, se for eu mesmo. Ela traz as pessoas, ela adquire pessoas para vocês, adquire interessados, por assim dizer. E a máquina de vendas, ele estrutura e converte o cara em cliente, faz ele tirar o dinheiro do bolso, confiar no teu produto, confiar no teu serviço e te pagar por aquilo. Então esse é o segundo pilar que todo bom diretor de receita tem que olhar. Como que eu construo uma máquina que converte as pessoas que chegam no meu Instagram, no meu WhatsApp? Como é que eu faço para que isso aconteça? Tá? E o terceiro pilar que todo bom diretor de receita tem que olhar é a máquina de sucesso do cliente. O que é sucesso do cliente, Augusto? A venda não acaba quando ela acaba, turma. A venda começa quando ela acaba. Que doideira é essa que tu falou, Augusto? Né? A venda, muitas vezes as empresas perdem um contato do cliente. Comprou uma camisa. Nunca mais fala com o cliente, não. Começou agora. O jogo começa quando ele tira o primeiro dinheiro. Então eu tenho que ter uma máquina de sucesso do cliente. O que é sucesso do cliente, Augusto? É eu garantir que o meu cliente está satisfeito com o meu produto ou serviço, que ele me recomende, que ele retorne, que ele recompre algo comigo. Isso é uma máquina de sucesso do cliente. Não adianta eu só adquirir novos clientes. Eu tenho que manter os clientes se eu tiver um produto recorrente, ou eu tenho que fazer que ele compre de novo ou que ele me recomende, que ele me indique. Tá? Então eu tenho que olhar para a máquina de sucesso do cliente, turma. Repete comigo 3 vezes. Repete comigo 3 vezes. 3 vezes. É 3 vezes mais barato vender para o cliente que já te comprou. 3 vezes mais barato. 3 vezes mais fácil vender para um cliente que já te comprou. E por que eu não olho para sucesso do cliente também? Então um bom diretor de receita ele tem que olhar para esse tripé. Eu tenho que pensar em como que eu atraio mais pessoas para o meu negócio, como que eu converto mais pessoas para tirarem o primeiro pagamento, confiarem no meu produto, no meu serviço, para comprarem o meu negócio, e depois como que eu faço ela permanecer, ou que ela me indique, ou que ela me recomende, ou que ela compre de novo, ou que ela compre um produto mais barato ou mais caro, que ela compre algo, que ela traga mais receita. Sucesso do cliente. Então, todo mundo aqui tá sentado agora na função diretor de receita. Todo mundo entendeu? A nossa responsabilidade enquanto diretor de receita é olhar para esse tripé. Beleza? Todo mundo entendeu isso? Partindo desses 3 pilares, Augusto, o que tu quer trazer aqui? Já que a gente está olhando, enquanto diretoria de receita, para esses 3 pilares, o que eu deveria olhar, Augusto? Cenário 1. Eu quero dar 2 cenários aqui para vocês pensarem comigo, para vocês começarem a pensar estrategicamente, não só operacionalmente, quando eu olho para a escala, quando eu olho para a cultura de venda, quando eu olho para a cultura de performance em vendas. Cenário 1, turma. Primeiro cenário. Eu estou indo rápido, turma? Tá tranquilo? Eu tô aqui querendo finalizar num tempo que me foi concedido aqui, tá, Yuri? Por isso que eu tô... Beleza? Não, porque se deixar à vontade, vou até meia-noite. Aí eu não posso ficar tão à vontade, não. Mas vamos lá. Cenário, inclusive, turma, se eu espirrar ou tiver que tossir aqui ou falhar minha voz, vocês me perdoam. Eu tô pedindo perdão antecipado, tá? Tava meio doente aí no começo da semana. Aí eu disse, meu irmão, vou me entupir de remédio, que eu não posso desonrar o convite não, né, Yuri? Então ainda tô chegando ali para poder me recuperar 100%. Mas vamos lá, cenário 1. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Apaga a luz, apaga a frente agora, por favor, Lívio, para a galera ver melhor aqui. Cenário 1. Imagina, turma, que vocês começam a estruturar no primeiro mês a tua máquina de leads. Eu preciso ter canais que adquiram pessoas, que atraem pessoas para vir para o meu negócio.
Dentro dessa máquina de leads, imagina que você faz tráfego pago no Facebook Ads, que é aqueles anúncios que aparecem lá no Instagram, clique aqui e fala com o meu time, clique aqui e saiba mais, clique aqui e conheça o meu produto. Você investe lá. Imagina que você patrocina um evento, por exemplo, ei Yuri, quando é teu próximo evento? Eu posso colocar minha marca aqui, patrocinar e te ajudar a pagar os petiscos, alguma coisa assim. Quanto é o patrocínio? Será que eu posso divulgar a minha marca? Pode patrocinar evento. Tem várias grandes empresas que patrocinam o nosso evento. Tá? Porque é um canal de venda também. Funil de indicação. Será que eu peço indicação ou eu espero a indicação? Será que eu arranco indicação ou eu fico esperando passivamente que os meus clientes me indiquem? Então eu posso fazer um funil de indicação. Instagram orgânico. Será que eu compartilho o conteúdo sobre o meu negócio? Sobre o que as pessoas querem? Então, Instagram orgânico. Funil de networking, que é o que você estava falando. Cara, fez muita diferença na minha vida também. Participar disso aqui, cara, fez muita diferença na minha vida. Na vida como ser humano, mas na vida de empresário. Então, network, será que não tem como eu construir network? Funil de indicação de cliente, eventos próprios ou parceria. Por exemplo, aqui é uma parceria, 1.630 leads, 1.600 pessoas te procurando teu negócio. Nossa, Augusto, talvez o meu negócio não chegue a 100 por mês, né? Só uma provocação, né? Então, cara, eu nem faço ideia quantos leads eu tenho todos os meses, Augusto. Então fica a primeira dever de casa, buscar saber. Quantos leads está chegando no meu Instagram, no meu WhatsApp? Por onde eles estão chegando, velho? Porque, turma, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Imagina o seguinte. Eu chego para ti e te convenço. Imagina que eu te convenço, ou te influencio, ou te sugiro que você deveria investir em anúncio online no Instagram. Aí você vai e coloca lá R$1.000 de investimento, R$2.000 de investimento no Instagram. E aí, meu amigo Caio, você colocou R$2.000 de investimento no teu Instagram? Qual é o teu negócio? Gráfico. E aí veio 50 mil de faturamento com 2 mil. O que é que tu faz com essa informação? Investe mais, sim ou não? Quem faria a mesma coisa que o Caio, investiria mais? Provavelmente a maioria de vocês, sim ou não? Pô, tô colocando 2 mil, tá vindo 50? Agora, como é que eu vou investir mais em um canal se eu nem sei qual é o resultado que ele gera? Não tem como eu tomar essa decisão, concorda? Então como é que eu sei se eu faço mais vídeo no orgânico, se eu invisto mais em tráfego, se eu peço mais indicação, se eu faço mais eventos, se eu patrocino mais eventos, se eu não sei qual é a performance do meu canal? Então imagina que vem 1.630 leads. Imagina que nesse cenário 1, o que acontece? Na máquina de vendas, você tem um CRM, que é um sistema de gestão de clientes. Não vou falar de sistema hoje, porque senão vai complicar a cabeça. Mas imagina que o seu CRM é a folha de caderno ou uma planilha. Como é que você gerencia o seu cliente? Não, Augusto, eu tenho um sistema, eu tenho um RP, eu tenho um CRM mesmo. Sistema, qual é o sistema? Onde você gerencia o seu cliente? Pode ser no WhatsApp Business, turma. Mas eu preciso ter algum modelo de gestão mínimo para não depender da minha memória. Não acontece isso aqui nessa sala, né? Só lá fora. Né? Tá bom. Então assim, CRM, Playbook de vendas, que é um manual de vendas e um fluxo de cadência definido. O que é fluxo de cadência, turma? Playbook de vendas é um manual de vendas, não vou falar dele agora. Fluxo de cadência definido. O que é um fluxo de cadência? Quando o lead chega na Contábil Prime, Alana, não precisa responder, só pensa comigo para a galera pegar como exemplo. Tu manda um WhatsApp primeiro, liga primeiro. O que faz primeiro? É o WhatsApp ou ligação? Depois que ele responde, eu ligo para ele de novo. Se ele não me responde, eu mando quantas mensagens até descartar aquele cliente? Eu insisto até quando? Quando ele me responde, tira uma dúvida. Quando ele diz que precisa de uma reunião, precisa pensar, o que eu respondo? Isso é um fluxo de cadência. Eu preciso ter um passo a passo que o meu time comercial vai cumprir até fechar esse cliente. Por exemplo, hoje eu tô com uma possibilidade de fechar de hoje para amanhã 272 mil, um cliente. É uma boa venda, turma? É uma boa venda, sim ou não? 272 mil. Augusto, o que aconteceu? Semana passada, e o time é novo, meu time entrou no segundo mês agora, time novo. Semana passada eu fui avaliar o canal de tráfego, os leads estavam chegando dos anúncios online. E por que não está saindo venda do tráfego? Aí eu olhei para o meu gestor e disse assim, irmão, manda esses leads para mim que eu vou atender hoje. Aí eu peguei o lead e comecei a atender. Marquei 5 reuniões, das 5 reuniões, peguei 5 possibilidades de contrato, fiz uma venda em menos de 24 horas e tem um monte de venda para sair. Opa, tem erro aqui. Então, Augusto, eu estou no estratégico, eu fui para o operacional, atender cliente para sentir. Augusto, por que está falando desse cliente de 272 mil hoje? Porque esse cliente, eu mandei 3 mensagens e ele não me respondeu. Hoje, na 4ª mensagem, eu mandei assim, ó, João e um ponto de interrogação. Só isso. E se eu tivesse parado na primeira mensagem, turma? Eu perderia uma venda de quase 300 mil. Sim ou não? Então, qual que é o fluxo de cadência que eu vivo no meu negócio? Agora, imagina que eu já tenho isso definido. Imagina que eu tenho aqui os canais. Eu estou entendendo que eu preciso ter
Cara, um sistema que controla os meus clientes. Eu tenho que ter controle, nem que seja papel. Depois eu posso responder isso com mais profundidade se ficar dúvida, tá, turma? Um manual de vendas que diz que eu tenho que fazer isso, isso e isso, o meu script é isso, isso e isso, o meu vendedor tem que fazer isso, isso e isso. Quando o cliente trouxer uma objeção, uma dúvida, responde assim, assim, assado, o manual de vendas. Porque, na maioria, a gente está tratando, turma, de como ter uma empresa previsível. Se eu quero uma empresa previsível, eu preciso ter processo comercial e não apenas um time comercial. Ter um time comercial é diferente, ter um processo comercial num time comercial, tá? E depois um fluxo de cadência. Quantas tentativas, por onde e como que ele vai fazer a cadência com o cliente. E aí gerou 3,07 de taxa de conversão. Chegou 1.630 leads e gerou 3% de conversão. Nessa conversão, o que é que aconteceu? Nessa conversão aqui, o produto... Eu preciso mapear o meu cliente, a oferta e jornada, vou falar mais para frente isso aqui. Eu preciso conhecer bem o cliente, qual oferta eu faço para esse cliente e eu preciso construir uma jornada para esse cliente me comprar. Vendendo a um ticket de médio de 5.290, certo? Isso aqui é um exemplo real, tá, turma? Que aconteceu no meu negócio há 1 ano e meio atrás. Exemplo real, recebi 1.630 leads, tive 3% de taxa de conversão, não de reunião para venda, mas de lead que chegou para venda, com um ticket médio de 5.290. Quanto que gerou de receita para o Augusto, para o negócio, para o Grupo VOP, certo? Opa. Então gerou de receita 264.516. Isso aqui é o resultado de cliente novo, sim ou não? Eu não estou contando o cliente que está me recomprando. Então, Augusto, daquelas campanhas, dessa máquina de leads, entregando para a máquina de vendas, eu conhecendo bem meu cliente, a oferta e a jornada, me entregou um ticket médio de 5.290, que me entregou um faturamento disso aqui, 264 mil. Então, a primeira ensinamento, turma, eu preciso controlar os meus indicadores. Para eu ter um negócio previsível, eu preciso ter controle de indicadores, sim ou não? Eu preciso saber dos meus indicadores. Porque, Augusto, eu quero faturar 300 mil. Eu poderia simplesmente aumentar o quanto eu estou investindo aqui, sim ou não? Para poder receber mais leads, que se mantém numa mesma taxa de conversão, com o mesmo ticket médio, eu venderia os 300 mil. É uma conta matemática. Vocês estão entendendo até aqui? Sim ou não? É uma conta matemática. Isso aqui é só o exemplo 1. Agora, vamos aqui para o cenário 2. Eu preciso olhar para os meus indicadores. E, turma, eu vou permitir, na verdade, dizer o que eu já estava pensando, tá? Yuri, para a tua turma, pode mandar o slide, tá? Depois pode mandar o slide para a turma aqui de você, beleza? Que aí depois vocês, cara, revisam quais os indicadores que ele falou mesmo e tudo mais, beleza? Aí vamos lá. Augusto, beleza, entendi isso. O que eu queria afirmar com vocês aqui? Vocês não vieram aqui, turma, para vir... Augusto, tu vai entregar a fórmula mágica. Você não veio aqui para pegar a fórmula mágica. Eu não acredito que exista fórmula mágica para crescer negócio. E se eu soubesse da fórmula, eu não entregaria para vocês. Vem aqueles caras, não, venha, passe o final de semana comigo e você vai crescer 10 vezes em um mês. Meu amigo, cresce o teu negócio então. Não. O cara tem 5 anos, a empresa está no mesmo tamanho e diz assim, eu vou te ensinar a crescer. Tudo bem. Fala inglês, se eu errar, quem fala inglês aqui me perdoe, vem do inglês Ideal Customer Profile. O que é isso, Augusto? Perfil ideal do cliente. E por que tu bota em inglês, Augusto? Porque se eu botasse PIC, que é perfil ideal de cliente, você não encontra estudos disso falando PIC no YouTube. Se você coloca como montar meu ICP no YouTube, você vai encontrar muito mais literatura que se eu colocasse PIC, P-I-C. Mas o que é ICP, Augusto? Perfil ideal de cliente, que eu vou aprofundar isso com vocês. Depois que eu defino, conheço e sei estrategicamente o meu perfil ideal de cliente, eu tenho que fazer uma oferta sexy para ele. Eu tenho que ter a melhor oferta do mundo. Tem um cara chamado Jordan Belfort, que inspirou aquele filme chamado O Lobo de Wall Street. Alguém assistiu esse filme, O Lobo de Wall Street, lá das vendas, da Bolsa de Valores? Ele inspirou aquele filme. O Jordan Belfort tem um livro chamado que você passa, meu irmão, com cafezinho. Não é muito bom, turma. Tem que ser o nosso produto. Então, depois que eu conheço o meu perfil ideal de cliente, que eu vou aprofundar com vocês, eu tenho que montar uma oferta perfeita para esse perfil ideal de cliente. Mas, Augusto, eu vendo para todo mundo. Vamos já conversar sobre isso. Vamos especificar esse cliente um pouco melhor. Vamos estudar esse cliente um pouco melhor. Depois que eu monto a oferta para ele, eu preciso construir uma jornada para que ele me conheça, por onde que ele me conhece, como que ele se envolve comigo, como que ele faz de fato para ter relacionamento com a tua marca, o nome da marca. Rosa Chique. Como é que essa mulher, ela vem por onde, como que ela me conhece, quando ela entra nos meus funis de vendas, ou quando ela entra no meu atendimento, qual a jornada que ela vive comigo?
Então vamos falar de jornada. Jornada de venda aqui. Depois que eu tenho uma jornada bem estabelecida, eu preciso fazer um negócio que é um conceito nosso do Grupo VOP chamado agenda de relevância. Não dá, turma, para depender só de um canal de venda. Eu tenho que empilhar, somar canais de venda. Se eu quero escalar acima da média, se eu quero crescer acima da média, se eu quero dobrar de tamanho no ano que vem, se eu quero aumentar o meu lucro, se eu quero ter mais prolabore, se eu quero botar mais dinheiro no bolso do sócio. Quem quer botar mais dinheiro no bolso do sócio aí? Do sócio. Você é sócio. Pai, eu quero, meu irmão. Todo ano eu quero ganhar mais dinheiro. É verdade. Então, se eu quero, eu preciso empilhar canais de venda, canais de distribuição. Vou falar disso também de forma aprofundada. Então, Augusto, o que tu está me dizendo? Para eu fazer um plano para construir escala, eu preciso definir meu perfil do cliente, saber bem para quem eu me comunico, com quem eu vendo. Augusto, eu vendo para todo mundo, turma, mesmo que você venda para vários tipos de pessoas, a sua comunicação precisa ser baseada em uma pessoa. Por exemplo, fazer uma brincadeira que eu aprendi com meu amigo Kelvin Almeida, um amigo meu lá de Alphaville, São Paulo, que ele fez isso, caramba, faz sentido. Mas eu vou fazer aqui em Canindé pela primeira vez, tá, Yuri? Turma, descrevam para mim uma pessoa que bebe Brahma. Como é que você vê ele fisicamente vestido? Como é que você vê fisicamente? Vai dizendo aí. Um barrigudo. Quem falou barrigudo? Quem? Um barrigudo. Hã? Sem blusa. Né? Hã? Barbudo. Na mesa de um bar. Qual o copo que ele tá na mesa do bar? Aquele americanozinho, sim ou não? O americano, sim. Hã? Camisa de time do lado do ombro, assim. Que mais? Hã? Todo suado. E uma loura do lado. Salve de palma, turma. E uma loura do lado. Agora. Aí, né, a Brahma, né, jogou certo. Agora, deixa eu fazer outra pergunta. Quem imaginou parecido aqui? Todo mundo imaginou essa mesma imagem, sim ou não? Agora, se for... como você descreve uma pessoa que bebe Heineken? Como é? Como é? Calça jeans, blusa preta. De linho, arrumadinho. O que mais? iPhone na mão para tirar foto. Postar lá nos stories. O que mais? Um ambiente elegante, né? Turma. A minha colega aqui, como é o seu nome? Sim? Ela falou bem baixinho, uma observação que é importante. Ela falou assim, ó, talvez seja a mesma pessoa. Foi você falou isso? E às vezes, turma, é isso mesmo. Às vezes a pessoa que está bebendo Brahma, um dia ele está bebendo Heineken. Mas a comunicação da Heineken é totalmente diferente da Brahma. Sim ou não? Pode ser que vez ou outra eu bebo Brahma e bebo Heineken, beleza. Mas para quem você se comunica não é para todo mundo. É para aquele perfil ideal de cliente. Então essa é a importância de conhecer o perfil ideal de cliente. Tu acha que a Brahma não sabe do que vocês acabaram de dizer? Tu acha que a Heineken não sabe do que vocês acabaram de dizer? Óbvio que ele sabe do comportamento humano. Só que dentro do aeroporto não tem um bar da Brahma, tem um bar da Heineken. Pois é, por quê? Porque o perfil ideal de cliente, Brahma, geralmente viaja muito pouco. Ou quase nunca viaja. Agora... E do Complexo Contábil Prime só tem Heineken. Oi, meu amigo! Tá vendo aí? O que é TIA, Augusto? Taxa de impacto alto. TIA é o acrônimo de taxa de impacto alto. O que é impacto alto? Dinheiro. Quem é o cliente que me paga bem? Quem é o cliente que deixa mais receita no meu negócio? Qual é o tipo de... Onde é que ele vive? O que ele come? Que hora que ele dorme, né? Globo Repórter, né? Então, eu preciso saber quem é o cara que me paga. E o TEB é taxa de esforço baixa. Quem é o cliente que me traz mais impacto, mas que me traz baixo esforço. Aí vamos lá, eu quero que você se provoque aqui comigo. Aquele cliente que gera muito esforço e baixo impacto, ele me dá trabalho pra caramba e me paga pouco. Eu tenho que fazer o quê? Ou eu descarto, ou eu evito esse tipo de cliente. Tu vai lembrar de alguns aí na tua cabeça já, Natés. Sim ou não? Todo mundo. Agora, quem falou todo mundo? Foi você? Como é seu nome? Manuel, qual é o teu negócio? Pizzaria. O que acontece, Manuela? Tá? Eu não sei se acontece com você, mas provavelmente sim que aconteceu muito comigo. E eu não sei se acontece mais nessa sala. O cliente dá trabalho pra caramba, reclama, enche o saco, paga pouco, compra o meu produto mais barato. Não é o que dá mais margem. Mas é muitas vezes o que eu mais foco. Se eu não tratar ele bem, ele vai falar mal de mim.
Deixa eu resolver esse problema. Né? E o cliente que... Que ótimo, Manuel. Que ótimo. Sabe por quê? Que a maioria dos empresários, eles estão muito mais preocupados com os clientes que reclamam, vez ou outra, do que os clientes que, não, aquele não reclama, aquele ali é bom pra caramba, aquele aqui me compra, então foca nele. Então conversa com ele, pede feedback a ele, faz relacionamento com ele, vê se tem outro produto pra ele. E muitas vezes eu tô focando em quem dá trabalho, sim ou não? E não me deixa dinheiro, não me deixa receita. Então o cliente que eu dá muito trabalho e baixo resultado, eu descarto ou evito. O cliente que gera pouco trabalho, mas também não gera receita, baixo impacto, cara, eu não vou descartar esse cara, mas também não vou priorizá-lo. Eu quero o dinheiro que o cliente me dá dinheiro. Porque a empresa foi feita para fazer o quê, turma? Riqueza e liberdade, sim ou não? E liberdade. Então, Augusto, mas ele não me dá trabalho. Se ele não dá trabalho, eu posso multiplicar esse cliente, sim ou não? Mas ele também não vai dar muita receita. Mas beleza, eu não vou priorizá-lo. Aí tem aquele cliente que me dá muito trabalho, muito esforço, e me dá muito resultado financeiro. Só que ele dá muito trabalho, ele suga. Quem é prestador de serviço, levanta a mão de novo. Quem aqui é advogado empresarial? Tem alguém? Advogado empresarial. Vamos lá, tem aquele cliente que, meu irmão, paga bem. Mas é todo dia. Como é seu nome? Ruth. Todo dia, Ruth, time da Ruth. Não é assim não? De novo no WhatsApp. E aí esse cliente, Augusto, eu vou descartar? Não, eu tenho que fazer uma análise, Ruth. Se eu tenho que analisar o esforço versus lucratividade. Beleza, ele me paga bem, mas me deixa lucro? Porque esse é um erro do prestador de serviço. Ele acha, não, Augusto, mas eu não tenho estoque. Não, Augusto, mas o seu estoque é seu tempo. O seu estoque é as pessoas. O seu estoque é a sua mente. Então eu tenho que saber quanto é que vale a minha hora. Quantas horas eu estou dedicando nesse cliente, quanto é que vale a hora e quanto eu quero ter lucro por hora. Será que esse cliente tem lucratividade ou ele só me ilude porque ele me paga bem? Entende? Então não que eu devo descartá-lo, mas eu preciso me provocar. Sim ou não, Ruth? Então eu sou prestador de serviço também. Eu tenho clientes que me pagam muito bem. Pagam 30, 40, 20 mil por mês. Né? Pagam bem pra caramba. Mas qual a medida do trabalho que eles me dão? E tem clientes que me pagam 20, turma, e que dão muito menos trabalho do que aquele cliente que paga 3. É muito menos trabalho. Entende? Depois que a gente entende isso, a gente fica viciado no cliente que paga bem e dá menos trabalho. Tá? Aí qual é o cliente que eu tenho que focar? O cliente que me gera impacto e me dá baixo esforço, que é o Tieteb. Eu preciso encontrar, Anatécio, quem é esse cliente para eu escalar ele, saber por qual canal esse cliente vem, como que eu comunico para esse cliente no marketing, como que eu atraio mais desse cliente nas minhas campanhas, como que eu peço indicação para esse cliente, como que eu trato ele melhor, como que eu faço ele passar mais tempo, qual é outro produto que eu posso adicionar no portfólio desse cliente, Ruth. Então eu tenho que descobrir quem é o meu Tieteb, quem é o meu perfil ideal de cliente e me comunicar para ele, e fazer as campanhas para ele, e tentar atrair ele. Augusto, mas eu vou atrair vez ou outra esse, eu vou atrair vez ou outra esse. Sim, vai, mas a comunicação tem que ser aquele que me traz eficiência. Sim ou não? Quem quer ganhar mais dinheiro? Quem quer deixar mais lucro no negócio? Começa pelo perfil ideal de cliente. Augusto, eu vendo para todo mundo. Não faça isso. Se provoque, por favor. Aprofunde isso, por favor. Tá fazendo sentido? Todo mundo entendeu? Perfil ideal de cliente, Tieteb, sim ou não? Beleza. Vou passar. Augusto, entendi. Beleza. Após isso, é interessante entender um segundo plano de análise. Eu estou dando um exemplo de como é que eu mapeio perfil ideal de cliente. Como que eu decido por perfil ideal de cliente? Porque, por exemplo, da indústria do tijolo, como é o nome? Paulo Augusto. Mas é a mesma coisa os meus clientes, né? Não dá de deixar o mesmo lucro. Às vezes sim, mas tem cliente que compra 10 milhões na semana e tem cliente que compra 1 milhão de vez ou outra perdida. É ou não é? Tem um cliente que fecha o pacote, que paga antecipado, para ter o cliente o tijolo no estoque antecipado. Entende? Tem cliente que tem... O cara tem caminhões que vai lá e busca, entende? Tem clientes que eu tenho que fazer a logística. Então eu tenho que me provocar. Agora, eu fiz a análise Tieteb, que é a análise de eficiência. Eficiência. Que é, cara, qual cliente que me dá mais resultado com menos trabalho, com menos esforço? Tieteb.